palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Santo é o Senhor, palavra de hoje aqui. Como é bom todo dia compartilhar a palavra de Deus, viu? Eu quero te incentivar a ler e ler muito. Leia a Bíblia, olha, não se deixe ser enganado, não é, por falsas doutrinas, não se deixe ser enganado por uma necessidade, não se deixe ser enganado por um falso evangelho. E como que você não vai ser? Quando você ora, pede discernimento ao Senhor e começa a ler a Bíblia de contextos, não ficando apenas em versículos. Eu trago versículos aqui para você, porque se eu fosse ler toda a palavra de Deus, eu gravaria aqui horas. Mas se você acompanhar todos os dias, você vai começar a ver contextos. E eu quero incentivar você. Nós vamos ler agora Provérbios 25, capítulo 25. Olha, mas leia o capítulo todo. Leia o livro todo de Provérbios, leia a Bíblia toda, amém? Leia, tenha entendimento, não é? Não fique apenas em pequenos trechos, não é? Não acredite em coisas que pessoas irão te dizer fora do contexto. Acredite no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é renúncia, é arrependimento, é conserto. A Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho também é estreito que se dá com essa porta e poucos se acertarão por ela. Então, um evangelho que não prega isso, não é? Me desculpe, mas está errado. Olha, eu não estou querendo ofender ninguém, muito menos você que me ouve, mas eu quero alertar para você. E ainda, aqueles que ensinam outro evangelho, um evangelho de campanhas, um evangelho de dependência, um evangelho, não é, de prisões, o evangelho do ter, tem que perguntar para o Senhor Jesus o que ele acha, porque não foi esse evangelho que ele pregou. E eu fico assim receoso de como vai ser esse encontro com esses pregadores, não é? Com aquele que é o dono da palavra, é o Deus Todo-Poderoso, porque nós não devemos viver o que é errado, mas muito menos ensinar o que é errado. E por isso eu preciso buscar a palavra de Deus. E aqui em Provérbios 25, 28 diz, olha, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Sim, aí o que eu preciso fazer e falar com esse homem que não tem domínio próprio? Convidá-lo para juntos fazermos uma campanha de 7 dias para ele ficar próspero? Convidá-lo para ele sair do sofrimento? Convidá-lo para ele sair do deserto? Convidá-lo para não sei o que, do não sei o que lá, do não sei o que. Meu Deus, não é isso. Eu preciso sentar com essa pessoa. Como nós estamos agora numa mesa, eu estou expondo para você a palavra de Deus e dizer para ela, olha, como uma cidade derribada, sabe? Já pensou, uma cidade não tem muros em volta, ela está vulnerável. Todos podem atacar essa cidade, todos podem roubar dessa cidade, todos podem fazer o que quiser nessa cidade. Principalmente que aqui nos tempos de Salomão, não é? Havia muitos muros ali em volta, não é, das cidades, como a gente sabe de construções de muros. Ele deu esse exemplo. Como uma cidade sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ele fica completamente vulnerável, porque ele vai fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, ele vai falar o que ele quiser, ele não tem domínio próprio. Mas é interessante que ao invés de nós fazermos 7 dias para ser próspero, nós precisamos de ler mais a Bíblia, não é? Para a gente poder entender o que Deus fala com relação a isso. Porque aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele passa a ser filho de Deus. E aí passa a ter Jesus como Senhor. Uma vez que eu tenho Jesus como Senhor, pensa bem, ele passa a ser o dono da minha vida. Então eu estou gravando aqui para você unicamente porque ele me deu essa direção. Se eu não fizer, ele não é Senhor, porque eu não estou fazendo a vontade dele. Amém? Olha só como é simples. Então, quando a gente cumprimenta o outro, a paz do Senhor não pode ser uma coisa religiosa, porque a paz de quem que a gente está dando? De um Senhor, mas não é um senhor de uma religião. Senhor é dono, é proprietário. Então, se ele é dono, eu preciso obedecê-lo. Já não é mais a minha vontade, é a vontade dele, é a vontade dele. E quando Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, nesse pacote eu recebo o Espírito Santo de Deus. Pouco ensinado. O Espírito Santo de Deus passa a ser o guia, o direcionador.
Mas a gente então não é como um robô, não é? Ele não obriga, ele direciona, ele aconselha, ele mostra, ele revela, ele dá direções, ele entrega até profecias. Sim, é verdade. Ele vai direcionar. Mas aí você e eu, nós temos que obedecer às direções. E aí, a palavra de Deus aqui em Gálatas 5, no versículo 19, fala: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Meu amigo, continua sendo pecado, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Eu não sei se você tem ouvido esse evangelho, eu não sei se você tem pregado esse evangelho, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E é essa a verdade. Pronto, acabou. Agora eu tenho que pegar isso e entender. Se não herdarão o reino de Deus e eu pratico isso, eu tenho que me arrepender, porque o arrependimento me coloca na rota do céu e mudar de vida. Eu preciso sentar à mesa e expor e conversar isso. Eu não preciso, de fazer mais nada. E a partir daí, porque tem muita gente tendo e recebendo, buscando o poder de Deus, mas quando você vai olhar a segunda e a terça-feira e a quarta e a quinta-feira dessa pessoa, está aqui nas obras da carne. Então não me adianta nada ter, porque não é o que você vai ter ali, receber do ter, você não vai entrar lá no reino. Querido, você não vai se acertar com a porta estreita. Mas olha o que diz o verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Achei! Então eu não preciso fazer 7 dias para prosperar. O que eu preciso é buscar o Espírito Santo para que eu tenha domínio próprio. Porque, irmãos, muitas enfermidades entram porque a gente não tem domínio próprio e atrai maldição com práticas, com pactos, não é? Com desobediência. Então sabe o que nós temos que ensinar? Sabe o que nós temos que aprender? É o que a palavra de Deus me diz, porque eu vou andar pelos caminhos perfeitos. Se você andar pelo caminho perfeito, que é o caminho de Deus, você não precisa atravessar o Brasil para ir num culto que promete para você milagres, porque o milagre de Deus vai acontecer na sua vida toda hora. Olha como é bom quando você enxerga aqui a palavra de Deus por outros ângulos, não é verdade? Então, o Espírito Santo, ele te dá o quê? Domínio próprio. Você quer, a sua carne quer, a sua vontade quer, mas Deus não quer. E porque Deus não quer, eu tenho que ter temor a Ele, eu não vou fazer. Não, mas o meu pastor não está vendo, ninguém está fotografando. Aliás, eu vou guardar essas fotos, eu vou continuar praticando a iniquidade. Vai fundo! Mas você não vai acertar com a porta estreita. Você não vai acertar com a promessa de Deus, que é o céu, é a Canaã celestial. Não vai herdar o reino de Deus. Então a palavra de Deus está dizendo que eu não posso, viver longe da presença de Deus, porque eu vou precisar de quê? De domínio próprio. E busque o Espírito Santo. Olha, leia a Bíblia todo dia. Olha, vá para a igreja. Olha, esteja debaixo de uma direção de Deus. Conheça Jesus, conheça o Evangelho. Pratique o que você já sabe. O que você já sabe? Pratique aquilo que você já sabe. Não caia aí na desgraça de pecar todo dia, brincando com Deus. Não, se posicione. Tome uma posição de uma vez por todas e seja luz por onde você passar, porque a Bíblia diz que as bênçãos irão atrás de você. Você não precisa buscar. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, em nome de Jesus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.